Inscreva-se no canal e deixe seu like. Konrad Adenauer. Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Konrad Hermann Joseph Adenauer. GCC, Colônia, 5 de janeiro de 1876, Bad Honnef, 19 de abril de 1967, foi um político alemão cristão-democrata, advogado, prefeito de Colônia e também um dos arquitetos da economia social de mercado. Foi ainda chanceler da República Federal da Alemanha, 1949-1963, e presidente da União Democrata Cristã, CDU. História. Nascido em 5 de janeiro em Colônia, Adenauer estudou em várias universidades até se graduar em Direito. Foi prefeito de Colônia entre 1917 e 1933 e membro do Poder Legislativo. Como católico da época, fez oposição ao nazismo e, com o advento de Adolf Hitler ao poder, foi expulso de seu cargo político e obrigado a se aposentar. Foi preso 2 vezes pela Gestapo, a primeira em 1934 e novamente em 1944, sendo Adenauer enviado para a prisão de Brauweiler, de onde foi libertado quando as tropas aliadas invadiram a Alemanha. Em 1945, participou na fundação da União Democrata Cristã, CDU, e assumiu a presidência da Liga na zona de ocupação britânica. Com o estabelecimento da Alemanha Ocidental, República Federal da Alemanha, em 1949, Adenauer, então com 73 anos, assumiu o cargo de primeiro chanceler, renunciando ao cargo em 1963, aos 87 anos de idade. Por 14 anos, foi reeleito em 1953, 1957 e 1961, liderou a coligação entre a União Democrata Cristã, CDU, o seu partido irmão da Baviera, União Social Cristã, CSU, e o Democratas Livres, FDP. Entre 1951 e 1955, também serviu como ministro para Assuntos Exteriores da Alemanha Ocidental. No exercício de sua função de chanceler da Alemanha, Konrad Adenauer visou a 3 objetivos essenciais: conduzir o povo alemão para uma situação autêntica de liberdade, inserir o país numa comunidade pacifista de Estados livres, incentivar junto com os líderes da França e da Itália a integração europeia. Durante o seu governo, a Alemanha adotou o regime democrático e teve início um desenvolvimento econômico com bem-estar e equilíbrio social. Adenauer tinha um grande objetivo: estabelecer a Alemanha Ocidental como uma proteção para conter a expansão dos soviéticos na Europa. Assim, ele promoveu um estreitamento nas relações com os Estados Unidos e se reconciliou com a França. Foi durante um mandato de Adenauer que a Alemanha Ocidental passou a integrar a Organização do Tratado do Atlântico Norte e passou a ser reconhecida como uma nação independente. Ao lado de outros políticos, Konrad Adenauer criou na Alemanha uma tradição democrata cristã. Foi cofundador do Partido da União Democrática Cristã da Alemanha, CDU, e marcou profundamente o recomeço na história dos partidos políticos alemães, influenciando fortemente a orientação política deste novo Partido Popular, que agrupou homens e mulheres de todas as camadas da sociedade, provindos de todas as tradições democráticas, conservadores, liberais e social-cristãos, católicos e protestantes. A visão política de Konrad Adenauer era a de uma Alemanha livre e unificada, dentro de uma Europa livre e integrada. A sua meta consistia em chegar a um novo ordenamento europeu, com liberdade e democracia e, para além disso, em aproximar o mundo de uma cooperação de alcance global. Em 1953 foi agraciado com a Gran Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul.
A 24 de janeiro de 1956 foi agraciado com a Gran Cruz da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito. E a 15 de outubro de 1963 com a Gran Cruz da Ordem Militar de Cristo de Portugal. Adenauer aposentou-se em 1963, após concluir um tratado, que havia perseguido durante anos, de cooperação com a França, e continuou no parlamento. Quando ele deixou esse cargo, em 1963, havia realizado uma obra histórica. A reconstrução da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, a consolidação da democracia e a inserção de seu país na comunidade dos países livres. Morreu em 19 de abril de 1967 em Bad Honnef. Konrad Adenauer, chanceler da Alemanha. Período 15 de setembro de 1949 até 16 de outubro de 1963. Presidente: Theodor Heinrich Lübke, antecessor. Lutz Schwerin von Krosigk, como ministro-líder, sucessor Ludwig Rath, ministro das Relações Exteriores da Alemanha Ocidental. Período 15 de março de 1951 até 6 de junho de 1955. Chanceler, ele mesmo antecessor. Lutz Schwerin von Krosigk, sucessor de Heinrich von Brentano, prefeito de Colônia, período 1º, 1917, 1933, segundo 1945, antecessor 1º Ludwig Theodor Ferdinand Max Wallraff, segundo Robert Brand, sucessor 1º Gunther Riesen, segundo Willy Supp. Dados pessoais: nome completo Konrad Hermann Joseph Adenauer, nascimento 5 de janeiro de 1876, Colônia, Império Alemão, morte 19 de abril de 1967, 91 anos, Bad Honnef, Alemanha Ocidental. Alma mater: Universidade de Freiburg, Universidade de Munique e Universidade de Bonn. Prêmio S. Pessoa do ano, 1953, cônjuge Emma Weber, 1904, 1916, Auguste Zinser, 1919, 1948, filhos 8, partidos entram, 1906, 1945, CDU, 1945, 1967, religião católico, profissão advogado, assinatura de Konrad Adenauer.